Eterno, bendito e soberano Deus, nosso Pai Celestial que está nos altos céus, sentado em um sublime trono, reinando absolutamente sobre tudo e sobre todos. Eu adentro a Tua presença neste momento, meu Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és perfeito. E eu me coloco diante da Tua presença neste momento em oração para Te agradecer, ó Pai, porque cheguei até aqui, por Tua infinita misericórdia, compaixão e graça. Quero Te agradecer, meu Senhor, por mais esse trabalho que está acontecendo através deste veículo de comunicação, onde estamos aqui, Senhor, servindo ao Teu reino, buscando a orientação, o direcionamento do Teu Santo Espírito, para que venhamos proferir aquilo que vai de encontro à necessidade de cada ouvinte acompanhando esta programação, quer seja através das ondas do rádio ou através das redes sociais. Pai amado, neste momento, eu me coloco diante de Ti para ser um instrumento em Tuas mãos, também na ministração da Tua palavra. Eu clamo por Tua misericórdia. Me ajude, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a entregar a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Me ajuda, Senhor, enche os meus lábios com palavras de sabedoria. Que a graça e a unção do Teu Espírito seja derramado sobre a minha vida, para que esta palavra que será ministrada neste momento possa impactar vidas e assim o Teu nome ser glorificado. É assim que eu oro neste momento e em nome de Jesus por tudo eu Te agradeço. Amém e graças a Deus. Queridos e amados ouvintes desta programação, mais uma vez, eu quero externar a minha alegria de estar aqui mais uma tarde, através deste veículo de comunicação, buscando ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de todos aqueles que nos honram com audiência. Alguns são companheiros de programação já há muitos anos, mas outros ouvem a programação pela ação de Deus que quer alcançar através dos louvores, quer alcançar através dos versículos lidos, quer alcançar através dos testemunhos, como também quer alcançar através da palavra que será ministrada. Esta palavra, como já foi dito aqui no programa, foi lido o versículo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela traz o resultado significante, porque Deus criou e lançou a sua palavra no meio da humanidade, para que através da sua palavra ele possa estar trabalhando no coração das pessoas e conduzindo as pessoas à sua presença a uma vida de retidão. Eu tenho uma palavra no meu coração para esta tarde e eu creio que ela vai trazer edificação para todos nós. O texto áureo para a ministração nesta tarde está na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 8, eu estarei lendo apenas o versículo de número 28. E, se possível, você acompanha aí na sua Bíblia, ou se não, você anota aí o versículo e depois você faz um estudo no capítulo para ver todo o contexto. Outros versículos serão citados, outros exemplos serão dados dentro das Sagradas Escrituras. E é importante que todos nós venhamos meditar no que está sendo ministrado e posteriormente fazer uma leitura para que assim Deus possa falar cada vez mais e mais aos nossos corações através da sua palavra. Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos,
ouvintes desta programação, evangélicos ou não evangélicos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que nos ouvem neste momento, que acompanham esta programação. É muito bom saber que ainda existem pessoas propensas a fazer aquilo que agrada a Deus, pessoas desejosas de conhecer as Sagradas Escrituras para ter uma vida de retidão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar a respeito de coisas muito importantes. Ele vai falar a respeito da vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Aí no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 17, o apóstolo Paulo vai explicar, a respeito disso, do homem que nasceu de novo, do propósito de Deus com a ação do Espírito Santo de Deus através da vida de um homem e de uma mulher que se entrega ao Senhor. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai fazer uma narrativa a respeito da glória futura, daquilo que nós iremos receber, daquilo que nós iremos desfrutar da parte de Deus. A partir do versículo de número 31, o amor de Deus é nosso por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai explicar detalhadamente a respeito deste amor e vai dizer que nada, em lugar algum, é impossível de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu tirei aqui, pela direção do Espírito Santo de Deus, um versículo para que esse versículo possa respaldar a palavra que Deus coloca no meu coração para esta oportunidade. Então nós lemos aí Romanos 8, 28, e na tradução que eu li, diz que sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. Eu gostei dessa tradução pela primeira expressão do versículo, diz assim: pois sabemos. Como é que nós sabemos aquilo que vem de Deus, aquilo que procede de Deus, aquilo que é o propósito de Deus? Nós sabemos exatamente através das Sagradas Escrituras, para nós termos conhecimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo e qualquer ser humano, segundo a vontade de Deus, está tudo nas Sagradas Escrituras. Às vezes, eu me surpreendo, lendo alguns textos, estudando um pouco a Bíblia, o quanto eu me encontro dentro das Sagradas Escrituras. O meu passado, o meu presente, as experiências que eu tenho vivido com Deus e aquilo que eu espero alcançar da parte de Deus. Está tudo inserido nas Sagradas Escrituras. E, de igual modo, é com a vida de todo e qualquer ser humano. Precisamos dar crédito à palavra. Precisamos buscar a sensibilidade espiritual através do Espírito Santo de Deus para termos o discernimento, para saber o que é que dentro da palavra, dentro daquilo que Deus está nos mostrando, se encaixa com as nossas vidas e com os nossos projetos. E a respeito de projetos, de planos, que nós vamos falar nesta tarde. Toda ação do homem no plano natural tem uma ação inteligente, ou seja, requer um projeto, requer um plano. Qualquer ação do homem necessita de uma meditação, de um projeto, de um plano, seja qual for esta atividade. Por exemplo, se você for construir um imóvel, um barraco, uma palhoça, uma casa, um prédio, um galpão, você vai precisar ali fazer um rascunho, um desenho de como você vai querer esse imóvel, as medidas, a altura, que tipo de material você vai usar, quanto tempo aproximadamente você vai levar para concluir esse projeto, o que você vai gastar, quantas pessoas você vai precisar contratar. Por exemplo, se você for confeccionar uma roupa, por mais simples que seja, uma saia, uma blusa, um short, uma calça, uma roupa que precise um pouco mais de sabedoria nessa área, você vai ter que esboçar um projeto, um plano. Você vai montar uma equipe para desenvolver uma atividade, seja ela profissional, seja ela esportiva.
você precisa de um plano, você precisa de um projeto para executar aquilo que você tem no seu coração. E eu quero dizer para você nesta tarde que está me ouvindo com propriedade, que Deus é exatamente desta forma. Assim como nós planejamos as nossas coisas para realizar aquilo que nós temos por desejo ou como desejo dos nossos corações, de igual modo o Criador de todas as coisas, ele esboça, ele projeta, ele arquiteta um plano para a realização dos seus intentos. Nós temos a visão muito clara disso no livro de Gênesis, quando Deus vai criando cada coisa, vai elaborando um plano e vai colocando em andamento aquele plano. Então, olhando para a palavra de Deus, nós já sabemos que Deus elabora planos e projetos com um alvo, com um objetivo. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 8, a palavra de Deus vai nos dizer assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. É isso que Deus está dizendo para o seu povo através do profeta Isaías. Também em Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 11, o Senhor diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então, são as palavras de Deus diante daquilo que ele projeta para as nossas vidas. Por que que Deus fala dessa forma? Porque nós temos a liberdade para fazer ou para fazermos as nossas escolhas. Nós temos os nossos projetos pessoais, nós temos os nossos planos. Porém, Deus diz através da sua palavra que os planos dele, que os projetos dele são infinitamente maiores e perfeitos comparado aos projetos nossos, projetos dos seres humanos. Então, em meio a toda essa turbulência que nós temos vivido nos últimos dias, nós temos buscado entender em primeiro plano o que está acontecendo. Nós questionamos por que que esse mal está alcançando todas as pessoas. Pessoas idosas são foco desse mal, mas a sociedade de um modo em geral, ou a humanidade de um modo em geral, tem sido afetada por tudo isso que está acontecendo envolvendo esta doença que já se alastrou pelo mundo inteiro. Então há muitos questionamentos. E nós, cristãos evangélicos, é por isso que existe esse termo com relação às pessoas salvas em Cristo Jesus. O evangélico é aquele que tem a sua vida pautada pelas Sagradas Escrituras, pelo Evangelho. Então, o propósito de eu ser evangélico é este: de eu conduzir a minha vida de acordo com o Evangelho, de acordo com as boas novas, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós evangélicos buscamos sempre na palavra de Deus respostas para os nossos questionamentos. E observando tudo isso e buscando a condução do Espírito Santo de Deus, para que eu tenha um conhecimento, para que eu tenha um crescimento espiritual e para que eu também seja um instrumento de Deus para transmitir aquilo que Deus fala ao meu coração para outras pessoas, eu fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus a meditar no livro de Esther. Isso mesmo. Nós vamos encontrar ali uma história tremenda e maravilhosa. E eu quero compartilhar um pouco com vocês que me ouvem nesse momento a respeito dessa história de Esther. O livro de Esther vai dizer, logo no primeiro capítulo, que um rei resolve mostrar para as demais autoridades, né, aquilo que ele tinha sob seu poder, sob seu domínio. Ele era um homem poderoso e muito rico. Então, ali no capítulo 1, nós vamos ver que o rei, ele reúne as autoridades e faz um período ali de festividades, servindo
coisas boas para as autoridades do seu reino e também para outras autoridades das circunvizinhanças. Depois desse período de festas com a nobreza, ele vai reunir todas as pessoas do seu reino e também vai servir comida e bebida para todas essas pessoas que fazem parte do seu reino. Pobres, ricos, pretos, brancos, autoridades e não autoridades participam deste banquete promovido por este rei. Mas no capítulo 2 vai dizer que esse rei, ele manda buscar a sua companheira, a sua rainha, para que ela venha, para que ele possa ali mostrar o quanto ela é bela, para que ele possa exibir a sua rainha, a sua companheira, a sua mulher, como um troféu. Mas o texto também vai dizer que ela desobedece, ela não acata esta ordem, esse chamado do rei. E a partir daí começa um desenrolar nessa história. O rei reúne as suas autoridades, vai se aconselhar com essas autoridades e toma uma decisão. Ela vai ser retirada da posição de rainha. Ela vai ser punida pela sua desobediência. A partir daí, outros personagens importantes serão citados nessa história. Vai aparecer aí um judeu, né? Um hebreu. Vai aparecer um hebreu na história e ele vai introduzir a sua sobrinha, que é Esté, ou Hadassa, em um concurso que é promovido pelo rei e é promovido porque autoridades, um conselho foi dado àquele rei para que fosse elaborado, produzido um desfile para se escolher ali uma nova rainha para aquele rei. Primeiro, para punir a rainha que desobedeceu, impedindo que se proliferasse ali uma desobediência, um desacato, um desrespeito à autoridade do rei. E, posteriormente, que o rei pudesse, a partir de então, escolher uma mulher que fosse a mais bela de todo o seu reino. E ali foi elaborado um projeto para se escolher uma nova rainha. Mas no desenrolar de todo esse acontecimento, a Bíblia vai dizer que o rei separa um homem e intitula ele, classifica ele, escolhe ele como o seu primeiro-ministro, uma autoridade muito elevada. Porém, aquele homem, ele se incomoda pelo fato do hebreu não se prostrar diante dele, adorando ele pelo cargo, pela autoridade que ele exercia. Por que o hebreu não fazia isso? Porque ele sabia que ele só poderia se prostrar diante do Deus Criador de todas as coisas. E esta obediência gerou no coração daquele homem, daquele primeiro-ministro, uma inquietação. E ele colocou no seu coração destruir não apenas aquele homem, mas toda a raça daquele homem, toda a família, todo o povo de Deus que fazia parte daquele reino. E ali ele vai elaborar um projeto para apresentar ao rei, para que o rei pudesse lhe dar autoridade, para que ele marcasse uma data para instituir sobre a face da terra aquele povo. Porém, nós observamos que Deus já havia projetado, bem antes, tudo aquilo que ele, pela sua onisciência, sabia que iria acontecer. Agora a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu no livro de Esté, e agora a gente vai separar por capítulos e por versículos aquilo que Deus nos revela como entendimento. Então, no primeiro capítulo, versículos do 1 ao 11,
a gente vai encontrar ali um rei extremamente vaidoso. Primeiro, porque ele quer mostrar a sua riqueza, o seu poder, a sua autoridade, e quer esbanjar ali, mostrando para aquelas pessoas tudo aquilo que ele tinha em seu poder. O primeiro ensinamento que Deus nos mostra nesta tarde, que o ser humano, todo e qualquer ser humano, ele tem essa deficiência que pode lhe prejudicar, mas que pode, mesmo sendo uma deficiência, pode ser também instrumento para que Deus venha colocar em prática os seus projetos, os seus planos. Então, o rei Xerxes, ele mostra ali para aquele povo todas as suas riquezas e quer também mostrar a beleza da sua companheira, da sua rainha. E quando ele é desobedecido, nós vamos observar que Deus começa ali a mostrar os seus propósitos diante daquilo que ele havia planejado para dar escape ao seu povo. Porque o propósito principal do inimigo é sempre destruir o povo de Deus. Foi assim no princípio, é nos dias atuais e sempre será. Porém, Deus, pela sua onisciência, ele permite determinados ataques do inimigo. Porém, ele vai no controle de todas as coisas, porque ele é o todo-poderoso, e como general de guerra, ele vai conduzindo o seu povo. Então, nós vamos observar o propósito de Deus se dando início a partir do versículo 12 até o versículo de número 22, quando Deus permite que o rei, usando da sua vaidade, comece a elaborar um projeto de exibicionismo. Porém, Deus, assim como fez, isso o texto não diz, mas eu posso ter a liberdade de conjecturar. Então, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, tanto para mostrar o seu poder, a sua autoridade sobre os deuses ali do Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, para tratar com Faraó e também para tratar o seu povo, que estava ali cativo no Egito. De igual modo, Deus fez com o coração da rainha, endureceu o coração da rainha para que ela não obedecesse o rei e privasse ele de se envaidecer com a beleza da sua rainha. Entende-se a partir daí que Deus tem um propósito ao endurecer o coração da rainha. Por quê? Porque Deus precisa introduzir uma autoridade naquele reino para que ele não venha usar de excesso, a palavra adequada não é excesso de autoridade, mas que ele não venha usar de injustiça, porque um dos atributos de Deus é ser justo e fiel. Então ele não passa por cima das autoridades. Se ele constitui alguém por autoridade, ele não toma aquela autoridade. Pelo contrário, ele usa aquela autoridade dentro da autoridade que ele estabeleceu para beneficiar o seu povo. Então a gente entende que Deus não queria passar por cima do poder e da autoridade que ele havia constituído para o rei Xerxes, mas ele queria colocar alguém que pudesse influenciar aquele rei a tomar decisões que pudessem beneficiar o povo de Deus. Então, a partir do versículo 2 até o versículo 4 do capítulo 2, esse projeto de Deus dá-se andamento. Por quê? Porque ali é elaborado um concurso, o rei, ele pede orientação aos seus conselheiros e faz tudo dentro da legalidade, dentro daquilo que se pode ter como justiça de Deus para executar os seus projetos e os seus planos. Mas nós vamos observar, a partir do versículo 5 até o versículo 8 do capítulo 2, que a importância do homem de Deus cuidar dos seus filhos, ensinando eles a andar em retidão, faz parte dos projetos de Deus para abençoar o seu povo. Então, esse homem que criou a sua sobrinha, a Bíblia diz que ele criou esta sobrinha como que fosse a sua filha, Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Então, Mardoqueu, ele
cria a sua sobrinha como sendo filha e trata ela segundo os princípios da palavra, ensinando a ela como se comportar, como se conduzir. Então, aquela jovem muito bela, muito elegante, acredito que muito delicada, muito educada, ela se sobressaiu diante das demais que foram levadas à presença daquele rei. Por quê? Porque Deus sabe exatamente quais são as pessoas que ele coloca ali para serem instrumentos em suas mãos. Então, aquela jovem, ela tinha uma beleza que se sobressaía diante das demais que estavam concorrendo ao cargo. Mas não foi apenas a sua beleza física que fez com que ela se sobressaísse e alcançasse o cargo máximo, vencendo aquele concurso. Foi também a sua forma de se comportar, de se conduzir. Acredito eu que mesmo sendo naquela época trajes diferentes, formas diferentes de se vestir dos dias atuais, mas o comportamento e a forma daquela moça se conduzir tocou de forma diferenciada o coração daquele rei. O texto vai dizer que ele ficou maravilhado e encantado. O texto não dá detalhes, mas a gente observa que a partir do momento que Esther foi à presença do rei, nenhuma outra moça mais foi levada à presença do rei, porque o rei já chegou no limite daquilo que ele buscava, daquilo que ele tinha anseio para uma rainha. Então, nós vamos observar também no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, que Mardoqueu, ele monitorava os acontecimentos do palácio, monitorava também como é que Esté estava se comportando ali diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante dos preparativos, né? Então, é importante isso, nós como pais educarmos os nossos filhos segundo a palavra de Deus, mas esse texto nos deixa claro também que o monitoramento, o acompanhamento de como se está dando esse projeto com relação à vida dos nossos filhos ou aqueles aos quais o Senhor nos concede ter responsabilidade sobre a vida deles. Então, no capítulo 2, versículos 10 e 11, vai dizer que Mardoqueu estava sempre ali, atento aos acontecimentos, monitorando tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque a peça principal, fundamental para a realização do projeto de Deus para dar escape ao seu povo, era na pessoa de Mardoqueu. Embora que a autoridade que Deus iria constituir, introduzir no reino, fosse a sua sobrinha, mas nós vamos observar que a peça fundamental desse projeto era Mardoqueu, e ele estava ali sempre atento, em sintonia com Deus e realizando aquilo que Deus falara ao seu coração. Aí nós vamos observar no capítulo 3, versículos do 1 ao 15, que o inimigo também trabalha para frustrar os planos de Deus, porque vai dizer ali no capítulo 3, a partir do versículo 1, que o rei constitui um primeiro-ministro, Amã. Ele recebe toda a autoridade do rei para fazer aquilo que ele bem quisesse como autoridade daquele reino. Então, o inimigo levanta também os seus para frustrar os planos de Deus, também para atingir o povo de Deus. E aquele homem começa ali abusando da sua autoridade. Ele, se fosse um homem com o coração voltado para fazer o bem, ele teria assumido aquele cargo de autoridade e teria buscado auxiliar o rei na administração daquele reino, buscando sempre fazer o bem para as pessoas. Mas assim como o rei se envaideceu no capítulo 1, ele também se envaidece e quer ali que todos se prostrem diante dele e o adorem como se ele fosse um rei, um Deus. E o homem de Deus não aceitou esse projeto, porque o homem de Deus sabia que aquele homem não era digno de ser reverenciado, de ser adorado como rei ou como um Deus. Aí nós vamos observar que no capítulo 5, versículos do 1 a 8, aí as estratégias de Deus
são colocadas em práticas também através da vaidade de Amã e do rei. Quando a rainha, né, ela já está ali dentro do projeto, já convocou os irmãos para fazer um jejum, para orar a Deus, para que o rei a recebesse, para que ela pudesse ali, de alguma forma, falar algo que pudesse tocar o coração daquele rei e o seu povo receber escape. Então, aquela mulher, acredito que na direção de Deus, ela elabora ali aquele projeto em trazer o rei, em trazer o seu primeiro-ministro para estar ali num jantar, para estar ali desfrutando de coisas agradáveis. E no primeiro plano, ela não fala nada, ela simplesmente tenta tocar o coração do rei, agradar o coração do rei, para que, numa linguagem popular, ela possa ganhar crédito com aquele rei. Aí, quando termina aquele primeiro momento, o rei manda que o rei está tão tocado, tão sensibilizado pelo carinho, pela atenção, pela forma que ele foi tratado pela sua rainha, que ele chega a dizer que ela pode pedir qualquer coisa que ele irá conceder, mesmo que seja a metade do seu reino. E ela, usando de sabedoria da parte de Deus, não pede nada. O que ela pede é que no dia seguinte o rei possa voltar à sua presença, juntamente com o seu primeiro-ministro, para receber mais carinho, mais atenção, mais alimento, mais vinho. Então o rei vai e fica ali tocado por aquela forma sábia daquela mulher tratar a autoridade, porque o rei era muito vaidoso e Deus estava conduzindo ali aquela mulher no ponto frágil daquele homem, porque Deus, ele é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas e ele sabe como trabalhar de forma perfeita para que os seus planos se cumpram. Aí nós vamos ver no capítulo 6, versículos do 1 ao 14, o homem esquece. Assim como, vou citar mais uma vez a passagem lá de José no Egito, assim como o copeiro, ele esqueceu de dizer para o rei do Egito que José era um homem que Deus usava para revelar sonhos, também as autoridades esqueceram de prestar uma homenagem, uma gratidão aquilo que Mardoqueu havia feito em benefício daquele rei. Por quê? Porque dois eunucos elaboravam um plano para tirar a vida do rei. E Mardoqueu estava sempre por ali, atento a todos os acontecimentos. Ele observou que aqueles homens estavam tramando algo contra aquele rei. E ele denunciou, houve uma investigação, e verdadeiramente foi comprovado que aqueles eunucos estavam investindo contra a vida do rei e eles foram enforcados, foram mortos. E era justo que Mardoqueu recebesse um benefício. Por quê? Porque, mesmo que de forma indireta, ele protegeu o rei, né? Ele estava ali atento a todos os acontecimentos. E aquilo caiu no esquecimento do ser humano. Porém, no momento propício, no momento exato, Deus criou uma situação promovendo no rei uma insônia. E ali ele não conseguiu dormir e pediu para ler ali os registros dos acontecimentos, as crônicas, né? Tudo aquilo que havia já acontecido no seu reino. E o que é interessante é que ele foi conduzido a ler exatamente aquele acontecimento, onde através de Mardoqueu, aquele rei havia recebido um livramento, né? E ali naquele momento, Deus começa a colocar em prática o seu plano perfeito para dar livramento ao seu povo. Então, a partir desse momento, Amã começa a sofrer as consequências de tentar prejudicar o povo de Deus. Primeiro ele é humilhado e Mardoqueu é exaltado diante de todas as pessoas daquele reino. Ele que já tinha elaborado o projeto, já tinha colocado esse projeto em andamento para exterminar o povo de Deus, para exterminar os hebreus. Mas Deus começa ali já humilhando aquele homem, quando ele tem que andar pelas ruas da cidade ali, conduzindo aquele homem no cavalo do rei, com as vestimentas do rei, e falando em alta voz. É assim que o rei faz
com aqueles aos quais ele quer honrar, né? Posteriormente, ele é levado à presença da rainha por uma ação de Deus, e ali é feita uma denúncia que ele havia arquitetado um plano para exterminar o povo de Deus, consequentemente, o povo da rainha, consequentemente também a rainha. E naquele momento em que o rei estava ali, digamos, com o seu grau de paixão por aquela rainha altamente elevado, porque ela procedeu de acordo com aquilo que Deus falara ao seu coração para ela executar como plano. Então, a gente vê ali a mão de Deus abrindo as portas que se fazem necessárias, levantando pessoas para que todos os seus projetos se cumpram e o seu povo receba livramento. Capítulos 7, 8 e 9, nós vamos observar que o inimigo, por mais que os seus planos sejam bem elaborados, ele jamais conseguirá frustrar os planos de Deus, porque Deus trabalha de forma perfeita e de forma inteligente, introduzindo as pessoas certas nos locais certos. Então, por isso que a palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por esse entendimento que Deus traz ao meu coração e ao teu coração nesta oportunidade. Aí você, neste momento, pode se questionar com relação ao que é que tudo isso que foi ministrado, tudo isso que foi falado concernente às Sagradas Escrituras tem a ver com os dias atuais, tem a ver com este momento. Nós temos observado, queridos e amados irmãos, que o foco de todos esses acontecimentos, o alvo é a igreja. O alvo é o povo de Deus. As pessoas têm sido privadas de se comunicarem, de se abraçarem, de se comunicarem com entes queridos, com os irmãos da igreja. Ou seja, as pessoas, elas têm sido afastadas por conta dessa enfermidade, de se achegarem e de transmitirem uns para os outros, ao invés de uma enfermidade, transmitirem o amor de Deus que está em seus corações. Qualquer pessoa que não tenha o discernimento espiritual acredita que isso é só uma doença que veio sobre a face da terra, mas que não há nesta doença nenhuma ação diabólica. Mas todos aqueles que têm um mínimo de discernimento espiritual estão percebendo que nós estamos diante de uma grande luta, de uma grande batalha espiritual. O inimigo tenta enfraquecer a igreja do Deus vivo sobre a face da terra. O inimigo tenta fazer com que as pessoas deixem de serem solidárias através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma expressão de carinho, colocando as pessoas encarceradas, afastadas do convívio. Isolamento social não procede de Deus, não é um projeto de Deus para a humanidade. Até mesmo no livro da criação, Deus vai dizer da seguinte maneira: não é bom que o homem esteja só. Então o homem foi criado por Deus, foi gerado por Deus para viver em comunidade e viver em harmonia com as pessoas à sua volta. E depois que Cristo veio para cumprir uma missão do Pai sobre a face da terra, este amor deve ser expresso de forma mais eficaz, de forma mais ativa. E a gente observa que nos dias atuais, por conta dessa enfermidade, o povo de Deus está sofrendo esse dano. Porém, nós sabemos que todos aqueles que investem contra o povo de Deus, que investem contra os planos de Deus, serão por eles alcançados e exterminados. Nós vamos observar que o povo de Deus é protegido por esse Deus, é guardado por esse Deus. Porém, aqueles que arquitetam projetos contra o povo de Deus são lançados num abismo,
sem fim. Isso aconteceu quando arquitetaram contra Daniel e o povo de Deus. O projeto do inimigo era exterminar Daniel, porque Daniel havia sido introduzido na Babilônia para ser um instrumento para abençoar o povo de Deus. Porém, quem foi devorado pelos leões na cova foi exatamente aqueles aos quais elaboraram projetos contra Daniel e contra o povo de Deus. E no final da história nós vamos ver que o povo de Deus saiu vitorioso e o nome de Deus foi exaltado. De igual modo, nós vamos ver nessa passagem do livro de Esté que Amã e todos os seus foram exterminados da face da terra porque se levantaram contra o povo de Deus. Então, nós temos essa segurança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Deus, porque existe um propósito, porque existe um plano. Porém, eu quero chamar a atenção da igreja, de você, meu irmão salvo em Cristo Jesus, que nesta tarde está ouvindo essa ministração, ou que posteriormente vai acompanhar aí através das redes sociais. Assim como Esté, assim como Mardoqueu, assim como o povo de Deus, cada um naquela época teve a sua missão, teve a sua responsabilidade e trabalharam de forma coletiva, de forma unificada, para que o projeto de Deus se cumprisse. Porque o projeto de Deus tinha como finalidade abençoar o seu povo, o povo que ele escolheu e o povo que ele separou. Então eu tenho a minha responsabilidade, mas você também tem a sua responsabilidade. Você tem a sua utilidade nesse plano que Deus elaborou para dar escape e para dar vitória ao seu povo. Existiam peças fundamentais. Mardoqueu estava na posição. Como líder, ele direcionou todos os acontecimentos. Introduziu a sua sobrinha ali dentro do palácio para participar daquele concurso. Depois, sendo ela rainha, ele também instruiu ela nas suas ações. Em contrapartida, o povo que estava fora do palácio se colocaram em jejum e oração para que Deus derramasse graça sobre a rainha, sabedoria, para que Deus tocasse no coração do rei, que era a autoridade, para que as coisas pudessem acontecer segundo os propósitos de Deus. O que Deus nos mostra através dessa passagem? Todos nós temos somos uma peça fundamental no projeto de Deus. Temos as nossas responsabilidades e temos que executá-las na direção de Deus. Eu acredito que você que está em casa aí confinado com a sua família, você está fazendo aí os seus cultos, você está buscando a presença de Deus, você está adorando a Deus com a sua família. Alguns fazem aí as suas lives, pregando a palavra, ministrando louvores. Isso é muito bom, isso é perfeito, isso agrada a Deus. Porém, eu quero chamar a atenção de todos que me ouvem nesse momento. Precisamos ter mais intimidade com Deus, mais momentos reservados para buscarmos a orientação de Deus para todas as nossas ações do dia a dia. Estamos em meio a uma luta espiritual muito grande, onde o objetivo do inimigo, o objetivo principal, com esse projeto ele está alcançando toda a humanidade, mas o projeto principal do inimigo sobre a face da terra é destruir a igreja, é destruir a adoração ao Deus vivo, é destruir a ação de Deus através dos seus servos, curando, libertando e salvando. E a igreja, ela não pode se curvar diante dessa ação das trevas. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, orientação de Deus, direcionamento de Deus, para que cada um, com as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos, possamos reverter este quadro. Se você está orando uma vez por dia, a partir de hoje, a partir desta palavra, ore 2, ore 3 vezes. Se você não estava orando pela madrugada, levante mais cedo, fale com Deus, busque orientação de como você, como pessoa, como instrumento de Deus sobre a face da terra, como você pode
ajudar, como você pode se introduzir dentro desse projeto para que Deus possa reverter esse quadro. Não apenas em benefício da sua vida, não apenas em benefício da sua família, mas em benefício de todos aqueles que estão sofrendo neste momento. O propósito de Deus é dar vitória à sua igreja. Nós vamos passar por esta tempestade, nós vamos passar por todas essas dificuldades, nós vamos receber a vitória, porque o nosso Deus é poderoso. Ele irá exaltar cada um daqueles que colocar a mão no arado, assumir a responsabilidade e fizer a sua parte. Nós vamos observar no capítulo 10 do livro de Esté o quanto Mardoqueu foi exaltado por Deus, o quanto Mardoqueu foi exaltado pelo rei, o quanto Mardoqueu foi exaltado até mesmo por aqueles que não faziam parte do seu povo. Por quê? Porque ele foi fiel naquilo que Deus colocou no seu coração. É por isso que Deus diz: os meus planos não são seus planos. Eu não ajo, eu não opero, eu não trabalho de acordo com o que você entende, de acordo com o que você faz. Os meus planos são de te dar vitória, são de te prosperar. Então, se você quer esse benefício da parte de Deus, se coloque na posição, faça a sua parte, para que o nome do Senhor assim seja glorificado, que nós possamos desfrutar desta vitória que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Eterno Deus, bendito e soberano Senhor, diante da tua presença, eu mais uma vez nesta tarde elevo a minha voz em oração, para te agradecer, Santo Deus, por esta palavra, por esse entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu sei, Senhor, que não tenho muita habilidade para transmitir a tua palavra, mas eu acredito, Senhor, que mesmo diante das minhas limitações, mesmo diante, meu Pai, das minhas deficiências, o teu povo que está ouvindo este programa e que irão acompanhar através das redes sociais, irão receber uma orientação de tua parte, de como proceder, de como se posicionar, a importância de cada um de nós, seres humanos salvos em Cristo Jesus, dentro desse projeto que o Senhor quer realizar em benefício de nossas vidas. Pai, nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá estratégia, nos dá direcionamento, assim como o Senhor fez com Mardoqueu, assim como o Senhor fez com Esté, assim como o Senhor fez, Senhor, levantando pessoas, até mesmo pessoas que faziam parte de outros povos, para auxiliar o teu povo, para abrir portas para o teu povo, para que os teus projetos se cumpram. Levanta pessoas para nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos aqueles que me ouvem neste momento, se no seu ambiente de trabalho ou se no seu lar. Abençoa, entra com providência. Faz aquilo que eu não posso fazer. Pai, eu te agradeço por mais esse programa que se encerra neste momento. Providência tua em favor do teu povo. É assim que eu oro a ti neste momento, te agradecendo por tudo, Santo Deus, no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças.